começando, onde viemos pedir muita paz e muita luz, paz para o nosso mundo, para o nosso Brasil, para o nosso Pardinho, para as cidades vizinhas. Então viemos pedir paz e luz. Hoje a mensagem, depois de toda essa mensagem maravilhosa, escolhi uma mensagem bem pequena, que diz assim: para ser guerreiro, tem que ser valente. Para ser valente, tem que ser forte. Para ser forte, tem que ter força. Para ter força, tem que ter fé. E para ter fé, tem que ter Deus. E com Deus, você tem tudo. Então eu deixo essa mensagem para vocês. Boa palestra, Vitor. Obrigado. E que seja de liberdade. É liberdade. Ainda que tenha. Muito bem. Então, boa noite aos encarnados e aos desencarnados. Né? Gratidão por mais essa oportunidade. Né? O tema hoje é liberdade. Então, vamos imaginar. Temos ou não liberdade? Se a gente for verificar em relação a outros países, por exemplo, tem países que é tudo fechado, não tem muitas liberdades como nós temos. E tem outros lugares que eles têm a sensação de ter uma maior liberdade. Né? Mas, na verdade, cada um de nós tem a liberdade de escolha através do pensamento. E também, quando a gente dorme, pelo sonho, a gente tem como que uma emancipação da alma. A gente viaja, às vezes a gente vai, conhece outros lugares, vê, conversa com pessoas, familiares nossos que já desencarnaram. Né? Então, nós temos uma liberdade que a gente não imagina. Todos nós temos essa liberdade. Na doutrina espírita é chamado de livre-arbítrio também. Porque a gente tem como escolher entre o que a gente quer fazer, só que tem um detalhe. Nós temos a liberdade, mas temos também uma responsabilidade. Tudo o que a gente escolhe, a gente tem um retorno. Dizem que quem semeia vento colhe tempestade. E se a gente planta alguma coisa boa, lá na frente a gente vai colher também. Tem uma frase de Chico que é assim: o que você faz de bom em qualquer lugar, em algum lugar, vai servir para você em qualquer lugar. Né? Vai retornar. Né? E assim, sempre que a gente passa alguma mensagem positiva, dá uma palavra de consolo, de ânimo, de esperança, a gente está semeando. Somos semeadores. Nós somos os trabalhadores de Deus, porque Deus age através das pessoas, e somos nós que, num determinado momento, a gente vai dar um alívio, um consolo. Né? E a gente precisa se preparar, né? Para que isso aconteça. Então a gente precisa conhecer mais a nós mesmos, saber de todas as nossas potencialidades, nossas capacidades, né? Para que a gente possa, no momento certo, a gente dar uma palavra de alívio, de consolo, de esperança. Então, mais claramente, uma vez eu estava com um primo, e aí ele estava com problema de pulmão, sabe? Não estava respirando bem e tal. E aí a gente morava no sítio e tal. Falei, não, vamos cuidar disso, vamos no hospital. Fomos no hospital e aí fomos encaminhados para Conchas. Chegando lá, falaram, não tem lugar, não tem vaga, não vai ficar aqui e tal, né? Nós vamos encaminhar você. Então, ele falou, mas não dá, do jeito que ele está, né? E ele fumava demais, sabe? Não dá para continuar do jeito que está e tal. Aí falaram, bom, então vamos encaminhar você para a Unesp. Aí tá bom, a gente pegou a ambulância, só que não dava o combustível da ambulância, tinha que ir para o bofete, né? E aí o que aconteceu? Teve um acidente, eu não sei onde foi, e aí veio uma ambulância de bofete e
ligaram, né, para pegar a gente no trevo ali para ir para a Unesp. Aí a hora que a gente tocou da ambulância, a pessoa sofreu um acidente, estava desesperada. E eu não tinha nada de conhecimento de doutrina espírita. Não, sabe, eu só sei de uma coisa. O meu primo sarou de ver aquele desespero da pessoa, mas eu não conseguia, hoje eu sei que pela oração a gente se ajuda, mas eu podia dar uma palavra de consolo, eu podia ter feito algo mais para aquela pessoa, né? Ele deve ter, eu não fiquei sabendo depois, né? Mas sabe que depois a gente fica pensando, né? Aí depois que a gente fez aquele curso, né, de palestra hospitalar, que a gente vê como que dá para ajudar, mas na época, né, eu não tinha esse conhecimento. Hoje a gente já tem, então a gente pode se preparar. Isso é preparar, isso é ter liberdade de escolha, e a gente tem essa liberdade. A gente escolhe a roupa que vai vestir, a gente escolhe o que vai comer. E na alimentação a gente sabe que tem determinado alimento que faz mal para a gente. E a gente continua comendo. Tem liberdade para isso, né? Só que lá na frente a gente vai ver. E muitas vezes o que acontece conosco é decorrente do que a gente fez nesta encarnação. Muitas vezes é decorrente de outras encarnações. E muitas vezes a gente escolheu determinada prova para a gente passar por alguma prova, alguma aprovação. É interessante isso. Mas muitas das vezes a gente, lá atrás, a gente fez a escolha, eu quero passar por isso, por isso. Então por que reclamar? Né? Não tem motivo para a gente reclamar. A gente tem que agradecer sempre. Né? O seu Mário sempre comentava que, olha, às vezes a pessoa, eu bati o dedo, eu cutuquei aqui, sabe? Mas a gente sente dor, mas não tem nem pensamento. Por quê? O seu Mário falava, às vezes a pessoa perde um dedinho, né? Mas, na verdade, como Deus é misericordioso, era para ele perder um braço. Se ele foi um feitor lá, um capataz que colocou o braço de algum escravo lá no engenho, né? Era para perder um braço, não perder um dedinho. Então Deus, ele é justo. Tudo que acontece conosco, a gente fez por merecer. Mas ele também é misericordioso. E também quando a gente pede, a gente se eleva, a gente, sabe, implora a Deus, as coisas acontecem. Tudo no tempo de Deus. Às vezes a gente quer, meu Deus, quero que acontecesse. Vai acontecer, mas no momento certo, para o nosso próprio bem. Né? Então a gente tem liberdade da escolha, mas tem certos limites que vão acontecer tudo no tempo certo. Né? Sobre as leis, né? Lá no Antigo Testamento tem as leis de Moisés, né? São 10, né? Vocês se lembram? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar não guardar honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Chegou Jesus e resumiu em 2. Desses 10, ele resumiu em 2. Amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E na verdade é amor. Então Jesus resumiu tudo em amor. E a doutrina espírita, ela nos explica muitas coisas que aconteceram. Então os evangelhos, segundo o Espiritismo, são uma coletânea das máximas do Cristo. Então lá não tem os milagres, não tem a vida de Jesus, né, enquanto adolescente, não tem coisas que podem ter, tipo assim, questionamentos. Então é a essência do Evangelho que está lá. E o que está nas obras básicas, né, eu até nessa palestra sobre liberdade, né,
que eu fiz em Osasco, eu ganhei as 5 obras, né, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos primeiro, que é esse aqui, ele foi a primeira comunicação que teve. Então, em 1857, né, Allan Kardec ele verificou que tinha mesas nos salões na França. Eles começaram a se juntar e viram que tinha as mesas que elas balançavam, elas giravam, levitavam, às vezes caíam. E aquele fenômeno começou a atrair muitas pessoas. E eles iam por curiosidade, né, para ver aquilo lá. Só que depois Allan Kardec ele foi convidado, né, para assistir uma dessas reuniões, e ele queria desmascarar aquilo. Ele achava, não, isso deve ser fraude. E ele foi com essa intenção. Mas ele começou a perceber que respondiam às perguntas. Às vezes com toque, com batida. Então tinha uma inteligência por trás disso, né? Aconteceram outras coisas nos Estados Unidos, mas isso é uma outra história que a gente conta um outro dia. Mas aí o que aconteceu? Ele foi e começou a pesquisar. Então ele estudou numa escola que pegava assim, juntava os filhos dos príncipes com aquelas filhas dos lavradores, que era diferente na época. Então juntava todo mundo. Ele achou isso muito interessante, o aprendizado geral, né? Porque a gente sempre está aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. E isso fez com que Allan Kardec começasse a questionar e codificar. Então ele fazia pergunta, só que ele provava. Ele mandava para um centro, para um local que recebiam os espíritos, e aí eles faziam a pergunta, os espíritos respondiam e ele recebia a correspondência, né? Fazia isso também, mandava a correspondência para outro local, eles respondiam. Aí ele pegava assim, ó, sobre esse assunto, essas aqui estão falando da mesma coisa. Então ele tirou dentro essas que uma falava a mesma coisa que a outra, aí que ele compôs os livros, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, e ele dizia sempre, nós devemos rejeitar 10 inverdades e aceitar uma verdade. Então, coisas duvidosas não, tinha que passar por um crivo. E esse era o crivo, né? Era o que era passado nas demais, aí ele colocava aqui nas obras básicas. E fala sobre muitas coisas. E também fala sobre as leis morais. Então, no Livro dos Espíritos tem as leis morais. Lei divina natural, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, que a gente está falando hoje. E olha que interessante, essas 3 são tão importantes que não dava para colocar uma lei só, juntas. Lei de justiça, de amor e de caridade. É um tema para uma outra palestra. E hoje nós vamos falar sobre a lei da liberdade, que fala sobre a liberdade natural, escravidão. Imagina que na época tinha escravidão. E eles perguntavam, aquele dono de escravos, que cuida bem dos seus escravos, né? Ele tem merecimentos? Allan Kardec falou assim, não. Continua sendo escravo. Todos nós temos a liberdade. Porque ele trabalha sem ter uma remuneração. Então, olha, naquela época já, ele já tocava nesse ponto, né? A liberdade de pensar, a liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, resumo teórico da motivação das ações do homem. Então isso é sobre a lei da liberdade. E olha só que interessante. Como nós sabemos que a nossa existência, nós somos seres espirituais com uma existência temporal.
nós estamos aqui nesse momento. Nós já vivemos por outras vidas, e às vezes até em outros países, né? Nós tivemos outras experiências. E em cada encarnação, a gente tem uma nova oportunidade de a gente melhorar. Então eu gostaria de frisar um detalhe. Nós passamos por muitas vidas, né? Tem um filme chamado Minha Vida em Outra Vida. Assistam, muito bom, né? Não sei se todos já assistiram, né? Tem também no YouTube, tem sobre o Divaldo, o Mensageiro da Paz. Também é muito bom esse filme. E explica muitas coisas, inclusive esse fenômeno, né? Da irmã Zilda desencarnada, falando através de uma médium, conversando como nós estamos aqui conversando, né? Olha que interessante. Então, tudo isso explica nesses filmes, né? Eu gostaria também de deixar uma coisa para a gente mentalizar. Temos carinho conosco mesmo, porque nós somos a melhor versão de nós mesmos. Precisamos evitar de se comparar com os demais. Sempre comparar conosco no dia anterior. Isso sim. Mas nós já passamos por muitas coisas, né? E esse é o momento que nós estamos tendo a liberdade de escolher o que nós devemos e o que nós podemos fazer desta nossa encarnação. Agradeço pela atenção de todos. Desejo uma ótima noite a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Eu falar e contar uma história. Hoje eu estava lendo uma mensagem e lógico que, como eu sou professora, eu falava de professora. Então conta que a professora Célia, ela estava dando aula numa sala de 5º ano e ela falou, hoje eu vou fazer a minha aula um pouco diferente. Aí ela falou assim, tirem uma folha do caderno e vocês vão escrever o seu nome e de todos os colegas da sala. E deixem um espaço na frente de cada um. Aí todo mundo escreveu o seu nome e o dos colegas. Fizeram lá aquele burburinho, todo mundo queria saber o que ia fazer com aquilo. Todo mundo escreveu. Aí ela falou assim, agora vocês vão pensar coisas boas para cada colega. Só coisa boa. Carinho, trabalhador, honesto, cada um escreveu aqui. Ela pegou, recolheu a folha, colocou numa pasta e não comentou mais nada. Levou para casa, no outro dia ela entregou uma folha para cada um dos alunos, tinha o nome de todos, cada um recebeu a sua. Não houve mais comentários sobre isso. Passou o tempo, aí tinha a Manuela, tinha o Zé, tinha o João, tinha um que chamava Hugo. Passou o tempo, um dia o Hugo faleceu, morreu. Aí ela foi no velório do Hugo. Chegou lá, os amigos estavam lá, já eram adultos e eles estavam lá. Veio o pai do Hugo falar com ela. Ele falou, professora, eu trouxe um papel que o meu filho guardou com todo carinho que ele fez na sua aula. Desdobrou aquele papel amarelado. Cada vez que ele precisava de um elogio, meu filho era o Hugo, ele olhava nesse papel. Ele se lembrava que ele era importante para os amigos, porque cada um fez um elogio para cada um, né? Então, aí já levantou lá no meio do velório a Manuela. Eu tenho na minha sala emoldurado esse papel que nós fizemos. Então, você já imaginar uma coisa tão simples de fazer, que a gente não tem o costume de se elogiar um ao outro. Então, às vezes, um elogio. Muitos deles tinham guardado aquele papel
e deixado ali. Então a gente começa a pensar, isso é caridade. Ela não ensinou só a equação, como diz lá não ensinou só sobre a história, ela ensinou sobre a vida, né? Sim. Que muitos levaram para a vida. E o pai do Hugo veio até ela com o papelzinho que estava no bolso do paletó lá dele, tirou e mostrou para ela. Então ela foi embora pensando, a minha carreira valeu a pena. Então a gente tem que pensar nisso tudo, né? Uma coisa tão simples de se fazer e que eu não tinha essa ideia, mas já tive. E aquela do espelho, você já viu? Também, né? Espelho. Comigo a professora fala assim, venham ver meu aluno conteúdo, né? Daí ela assim, a pessoa olha e vê ele mesmo. O nome é preferido de todos. Também uma coisa bem simples e que a gente não tem essa percepção de perceber que todos somos importantes. Acho que se a gente fizesse até aqui, seria muito interessante, porque cada um de nós tem um elogio para o amigo, né? Então eu acho muito interessante isso e vem bem a liberdade de poder dizer ao meu amigo, você é legal, você é bonito, né? Só coisa boa. Então vamos pensar nisso. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma amiga que foi, né, da faculdade. Bom dia, eu te amo. Falei, olha, aí veio o quê? Sabe? Veio na mente como que foi, né, a nossa amizade. Então, assim, a classe era nova, os alunos não conheciam quase ninguém, e eu soube que essa minha amiga tinha feito uma cirurgia. Minha amiga, numa época, nem era amiga, era da classe, uma menina da classe. E eu fui fazer uma visita. E essa visita nos rendeu uma amizade tão forte que hoje eu sempre te amo logo de manhã. Muito bem. Então, agora eu convido então os médicos para a segunda parte dos passos.